Bem-vindos ao podcast Noivos Potentes. Eu sou Vini Andrade, terapeuta de família, e nesse podcast eu entrevisto homens de Deus, homens cristãos, que estão se preparando para casar, e a ideia é que nós compreendamos como esses homens cristãos, esses homens de Deus, estão nessa fase de preparação, e para isso hoje eu estou falando aqui com meu irmão em Cristo, Kelvin de Jesus. O Kelvin é membro da Igreja de Itaquera, nós caminhamos juntos com os jovens da Igreja de Itaquera, lá no New Fire. Kelvin, obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer, uma honra ter você aqui comigo hoje, viu? Vini, muito obrigado, né, pelo convite. Eu acompanho alguns vídeos que você posta e, cara, é abençoador demais, de verdade. O conteúdo é muito bom, é muito instrutivo, né? Eu vejo que é muito intencional. Cada conversa eu vejo como constrói alguma coisa muito bonita, né? Dentro do que o Senhor acredita, dentro do que a Bíblia ensina. Cara, é uma honra enorme estar aqui com você hoje, viu? Amém, cara. E como é importante nós termos homens, líderes cristãos, né? Principalmente homens que têm um papel de liderança ali na igreja. Como é que esses caras estão fazendo para se preparar para casar? E, cara, vai ser muito boa essa conversa, porque eu penso que você vai agregar muito aqui para nós, enriquecer muito sobre essa fase da sua vida. Eu sei que você vai casar muito em breve, você já mencionou, a gente vai falar aqui um pouquinho. Mas antes, Kelvin, de nós entrarmos propriamente dito no tema do noivado, talvez aí do casamento, cara, fala um pouquinho do seu histórico familiar, só para que o pessoal te conheça um pouco, Kelvin. Tá, falo sim. Cara, eu sou o filho caçula de 5, sou o último que saiu aí na fila. Meus pais, eles nunca foram cristãos, né? De verdade, eles chegaram a frequentar. Quando eu era criança, eu até ia para a igreja com eles ali, mas nunca foi uma coisa muito firme deles assim, né? Aí, meu irmão mais velho que começou a ir para a igreja, ele pegou firme, se batizou e tal, aquela coisa toda, e aí ele que me trouxe para os caminhos do Senhor, né? Eu costumo dizer que foi ele que ganhou, né? Que me trouxe para esse lugar. E aí eu aprendi com ele, eu até falo que ele foi o meu primeiro discipulador, né? Meu primeiro pastor, foi o meu irmão mais velho. Na minha família, ele foi a primeira referência de cristão, assim, e aí depois veio o meu outro irmão mais velho, meu irmão do meio, né? Meu irmão do meio, e depois veio eu, mas ele que puxou esse bonde todo aí. Cara, meus pais sempre tiveram um casamento meio conturbado, sempre tiveram uma união meio conturbada, eles brigavam muito, às vezes separavam, às vezes voltava. Eu e os meus irmãos, a gente foi criado nesse contexto aí de briga, dessa coisa toda. Tinha os seus momentos bons, tinha as fases que eles não brigavam, mas a gente lembra bastante dessa época de casamento dos meus pais, nessa parte de separação, de divórcio, de desconfiança. Então isso foi uma coisa que marcou bastante o casamento dos meus pais. Meu pai hoje ele é falecido, faz alguns anos, mas eu vi, cara, como faz diferença, como faz falta o meu pai para minha mãe, cara. Apesar do histórico deles, eu na ausência do meu pai, eu vi como faz falta, cara. Como fez falta para minha mãe, como fez falta para a gente. Minha mãe estava morando comigo até recentemente. Agora eu estou morando sozinho, né? Eu moro aqui na região de São Mateus. E aí, cara, graças a Deus ao meu irmão e ao meu irmão, ali ó, com uns 12, 13 anos ali, eu ingressei nesse caminho do Senhor, o que foi o que me fortaleceu, né, cara? Nessa fase de adolescência, assim, ser criado num ambiente meio conturbado, assim, de contenda, essa coisa toda, é bem perigoso, faz muito mal para a mente, para a emoção, né? E graças a Deus o Senhor usou o meu irmão para me trazer para os caminhos do Senhor, e aí a mente abriu, o coração
deu uma clareada, né? Os olhos deram uma clareada, e aí eu consegui encontrar no Senhor o que realmente é família, né? O que realmente é casamento. Comecei a ter pastores perto de mim, né? Então pude entender como é que funciona ali a dinâmica do casamento para os olhos de Deus. E aí é isso, cara. Basicamente é isso aí, meu histórico familiar. Nossa, Kelvin, que legal, cara. Essa questão que você mencionou. Você trouxe muitos pontos aí interessantes para a gente refletir. Eu, como terapeuta de família, eu amo ouvir as histórias, né? Os dramas familiares. E essa questão que você mencionou do seu irmão mais velho, ter iniciado ali firme na presença do Senhor e te evangelizou, te discipulou, te ganhou para Cristo. Cara, como às vezes a gente fica assim, olhando para fora, talvez o Senhor me queira na África, o Senhor me queira no Nordeste, o Senhor me queira no Japão, na Índia, mas, cara, Deus quer que você ganhe os seus, né? Assim, puxa, você não precisa ir para tão longe para poder evangelizar alguém, você não precisa ir necessariamente, às vezes, para fora da sua família. E olha só, veio você, aí veio os seus outros irmãos. Como é importante para que nós olhemos para a família também. E o Senhor só precisa de um. Sim. Veio o seu irmão mais velho, e aí veio você. Claro, você mencionou que seus pais ali frequentavam a igreja, mas talvez esse compromisso maior, essa entrega mesmo, começou no seu irmão. E isso foi um exemplo para você, um testemunho. Essa referência, como você mencionou, como é importante para que nós olhemos para a nossa família, né? Assim, é importante ir para o Oriente, é importante que a igreja cresça lá, mas Deus tem os dele lá, e Deus tem os dele aqui. Então é importante que eu, enquanto cristão, olhe para minha família, cara. Eu preciso olhar para dentro. E eu acho que, não sei, se às vezes a gente esquece um pouco, a gente que eu falo é a igreja de Cristo, se a gente esquece um pouco esse olhar. E uma vez fizeram uma pesquisa numa igreja, uma pesquisa de levantar a mão só, tá? O pastor falando e perguntou para os membros que estavam lá: quantos aqui vieram para a igreja através de um folheto? Aí um ou outro levantou a mão. Quantos vieram através de uma campanha de oração? Aí mais um tantinho. Quantos vieram através de um amigo ou de um familiar? Cara, a maioria levantou a mão. Então, assim, nunca foi tão necessário que nós falemos de Cristo para os nossos, né? E olha só que legado seu irmão deixou dentro da sua família, porque você é um homem cristão e você vai ter filhos, e graças, talvez, a esse posicionamento firme do seu irmão. Cara, e você quer falar algo sobre isso que eu falei, não? Cara, sobre isso do meu irmão. Hoje o meu irmão, ele é pastor, cara. Ele abriu uma igreja recentemente. E, cara, a maior parte dos membros da igreja dele hoje são da minha família. São da minha família. Então, a minha mãe está indo para os cultos, a minha irmã está indo para os cultos, meus sobrinhos estão indo para os cultos. Meu cunhado se batizou, acho que começo do mês passado ele se batizou. Eu até ajudo nos cultos lá de domingo, eu conversei com o pastor Marcelo, falei, pô, meu irmão está abrindo uma igreja, precisa de uma força lá e tal, eu acho que eu consigo ajudar no louvor lá nesse início, até estruturar a questão do louvor, né, as coisas mais importantes ali da liturgia do culto, e ele super topou, super me liberou, então eu ajudo lá, então eu tenho, graças a esse posicionamento do meu irmão, hoje eu tenho a honra, hoje eu tenho o prazer de cultuar com a minha família, né? Trazer louvores e ver minha mãe cantando, ver os meus irmãos, meus sobrinhos cantando. Cara, então, meu, e que referência que ele é para mim, cara, de verdade. Meu irmão, ele sempre teve essa veia mais evangelística, então ele sempre ia muito nas casas, sempre estava nas ruas. O meu irmão do meio também, quando ele se converteu, ele também era muito forte nessa questão evangelística. E eu, quando eu comecei a me desenvolver como cristão, eu também comecei a puxar mais para esse lado de evangelismo, até participei de uma base missionária durante um tempo. Então, depois de um tempo que veio cair a minha ficha que, cara, esse evangelismo que queima dentro de mim, na verdade, é um legado que os meus irmãos trazem, né? Os meus irmãos carregam. Então, meu, até nisso eu vejo como influenciou, né, cara, a minha vida.
Que bênção, cara. Nós precisamos de homens para nos espelhar, para modelar a nossa mente e glória a Deus que você encontrou essas referências dentro de casa. Deus seja louvado por isso. Amém. Até a questão dos seus pais também que você mencionou. Veja como é importante o casal, né, cara? O Kelvin, você sabe que às vezes, cara, quando eu tô conversando ali com, né, um cliente no setting terapêutico, e aí ele fala assim, ó, meu pai fazia isso para minha mãe, ou a minha mãe fazia isso para meu pai, meus pais não viviam bem, meus pais, é isso. Aí às vezes a criança cria uma realidade na cabeça, claro, até para poder se defender daquelas dores que ela está vivenciando, só que aí quando falta um, a gente, olha só, né, isso que você trouxe foi muito importante, eu vi como fazia falta, ou seja, meus pais brigavam de vez em quando, né, ou com muita frequência, enfim, eles brigavam, mas quando um se foi, olha como o outro sofreu. E você sabe que não é raro eu atender clientes que falam assim, ó, cara, mas não estou falando que é o seu caso, tô aqui, você trouxe isso e acho que esse é um gancho para poder ilustrar. Eu já atendi casos que os clientes falam assim, ó, meus pais não tinham um bom casamento. Meu pai fez minha mãe sofrer muito e vice-versa. E aí uma das tarefas é assim que eu peço, ó, vai lá, conversa com seu pai e com a sua mãe e pergunta como era o casamento deles na ótica deles, não na sua ótica, ok? Porque você já tem uma ótica. E aí, às vezes, a mãe fala assim, ó, seu pai foi um marido maravilhoso, ou seu pai foi um marido, um esposo maravilhoso. E aí o pai fala, não, a sua mãe foi uma mulher excelente. E aí, às vezes, a gente só vai ter essa compreensão, às vezes, quando o sistema mexe, quando há separação, quando há divórcio, quando há o falecimento, né? Cara, é por isso que ainda assim é melhor serem dois do que um, né? Claro, eu não tô falando aqui que os casais têm que brigar, não é isso que eu tô falando. Mas assim, cara, como é importante que o homem e a mulher estejam juntos, apesar das dificuldades, das lutas, das guerras. Fiquem juntos, tentem melhorar, busquem, porque quando um vai, como você muito bem falou, puxa, eu vi como a minha mãe sentiu falta. Cara, aí sente mesmo, cara, porque é uma tragédia o divórcio. Eu sei que tem casos que, enfim, às vezes é a porta de emergência, mas quando o cônjuge falece, cara, quando tem divórcio, o que fica, cara? Sofre demais, eu vejo muito isso, Varão. Cara, é louco, porque falando sobre o casamento dos meus pais, né, sobre como eram conturbados, hoje eu tenho alguns receios nessa questão de casar, essa coisa toda, porque eu vi nos meus pais, né, então eu tenho muito receio de ser ciumento demais, porque eu vi que meus pais eram, questão da insegurança também, eu tenho medo de trazer algumas dessas coisas para cá. Então, com o tempo, eu fui, né, conversando com algumas pessoas, tentando entender a raiz dessas coisas, e aí eu fui percebendo que parte das inseguranças, dos receios, tiveram raízes dentro da minha casa, né, cara, com a referência que eu tive de casamento, que foi a dos meus pais. Claro que teve muitos momentos bons, muitos momentos bonitos, né? Mas, falando aqui sobre as inseguranças, algumas das minhas inseguranças com relação a casamento, a esse futuro a dois, parte disso foi por ter visto dentro de casa, cara. Isso é louco como influencia, né? Até, cara, se eu não tivesse parado para conversar com algumas pessoas, até hoje eu ia estar com esses receios sem saber por quê, mas na verdade teve uma raiz, né, cara? Tem um ponto de partida, né, essas coisas. Sim, e essa sua atitude de querer buscar entender as raízes, é isso que te fortalece. E isso fortalece a sua família, né? Então, assim, esse legado que tem por trás de você, dos seus pais, seus avós, bisavós, e virão agora com seus filhos futuramente, quando eu tenho essa consciência, eu posso me fortalecer a minha família nas gerações futuras. Ser esse agente de transição que, de repente, vai buscar mais informações e, apesar do medo, da insegurança, vai casar e procurar fazer diferente. Deus seja louvado. Kelvin, o que é o casamento para você? Como você enxerga o casamento, cara? Cara, eu vi um cara falando sobre isso uma vez e eu guardei muito forte isso.
Eu aprendi uma vez que o casamento, ele é uma profecia, mano. Como assim uma profecia? A Bíblia, ela fala sobre o casamento, né? Fala sobre o noivo e a noiva, fala sobre Cristo, a igreja, traz essas alusões, né? E aí o casamento nosso, ele é como uma profecia, né? Ele aponta para algo que vai acontecer, né? Então eu sempre trouxe isso comigo, que o casamento, ele nada mais é do que uma profecia. Então aquilo que Cristo é para a igreja, aquilo que a igreja é para Cristo, a questão da comunhão, do cuidado, do amor. O casamento entre duas pessoas, ele deve ser uma alusão ao que vai acontecer, né, cara? Então, não tenho referência nenhuma para casamento. Cara, na Bíblia a gente tem referência de um casamento perfeito, né, de um casamento que deu muito certo, que tem dado muito certo, o relacionamento que é o de Cristo com a igreja. Então, eu trago para mim que o casamento é um espelho, né? É um reflexo, como o Paulo fala, de algo muito maior que vai acontecer, que é o casamento entre o noivo e a noiva no último dia. Cara, você sabe que eu gosto de pensar também nessa questão de Cristo e a esposa e a noiva, Cristo e a igreja. E você sabe que estudando sobre essas questões, eu tenho vontade de pegar um sermão e colocar o título assim, ó. E talvez o título escandalize. Imagine você chegar no encontro de casais e você vê lá que o título do sermão é assim, ó: o seu casamento não vai durar para sempre. E entra nisso que você falou. Então, assim, imagina você ver esse título. Caramba, o pastor, o pregador vai pregar e o título é: o seu casamento não vai durar para sempre. Porque de fato não vai. O que vai durar para sempre é o de Cristo com a igreja. O nosso é vitalício, é enquanto nós estamos vivos, não é? Enquanto nós estamos vivos, o nosso casamento dura. Mas o que dura para sempre é o de Cristo e a igreja. Mas é uma chamada, assim, atrativa. Eu tenho vontade de pregar um sermão com esse título e você falando sobre essa questão da profecia, de que de fato o casamento remete esse casamento perfeito entre Cristo e a igreja. Isso me passa muito pela cabeça, eu reflito muito, cara, sobre Cristo e a igreja, quando o assunto é casamento. Cara, quando essa pregação estiver pronta, você me chama. Imagina você ouvir uma pregação de casais e o título é: o seu casamento não vai durar para sempre. É no mínimo é no mínimo curioso, né? Nossa. Interessante. O Kelvin, cara, eu nem te perguntei, quantos anos você tem? Cara, eu tenho 26. 26 anos. Meu, você mencionou que mora sozinho. É difícil hoje em dia nós encontrarmos jovens que moram sozinhos, né? Hoje em dia nós estamos vendo cada vez mais os filhos atrelados aos pais, com dificuldade de constituir família. Muitos não trabalham nem estudam. E quando você fala, eu moro sozinho, e quando você fala assim, ó, a minha mãe morava comigo, não era eu que morava com a minha mãe, é diferente também, não é comum. Não é comum. É interessante isso, muito bom. E, cara, como a sua fé cristã... Então, assim, aí a gente vai entrar no tema agora do seu noivado. Como a fé cristã te ajudou na escolha da sua noiva? Vamos começar por aqui. Tá bom. Cara, me ajudou na questão dos princípios, né? Questão do comportamento. Porque a fé cristã, ela ensina algumas coisas sobre a conduta, né? Tanto do homem quanto da mulher, em várias coisas, tanto como um cristão no âmbito espiritual, né? Questão de oração, de jejum, essas coisas todas, mas também na vida comum, né? A Bíblia ensina como a gente deve se comportar na vida comum. Então eu fui usando como parâmetro isso, Vini. Eu quero alguém que seja virtuosa, que seja prudente, né? Hoje a gente vê muitos problemas com questão de roupa, né? Essa moda que tem adentrado as igrejas é meio suspeita, né?
Então, essa questão da prudência é uma coisa que batia muito forte em mim quando eu pensava em, cara, será que está na hora? Será que não está? Qual que são os meus filtros? Cara, prudência, com certeza, era um dos meus filtros. Essa questão da moda, a questão da roupa, a questão de não mostrar, né, além do que se deve, não chamar atenção para o corpo, mas sim para outras qualidades. A virtude, essa prudência foi uma das coisas que eu usei como filtro. Outras coisas, a questão de comportamento mesmo, cara. A questão de comportamento, eu estava meio saturado de algumas coisas. Vendo, né, tendo como exemplo alguns outros relacionamentos, eu via, pensava, cara, como que namora desse jeito, né? Como que eles se tratam dessa forma? Então, fui pegando como parâmetro, como exemplo, alguns outros relacionamentos, eu fui falando, cara, isso aqui eu acho legal ter, isso aqui eu não acho legal ter. Eu fui tentando deixar claro mesmo na minha cabeça, sabe? Só para eu não, quando eu fizesse a minha escolha, quando começasse a acontecer algo, eu não me arrependesse, né? Então, eu fui tentando criar os meus filtros para poder escolher de forma correta e que eu não viesse me arrepender. E aí, cara, aí apareceu a minha noiva, né, a Ludmilla, e aí eu conversei algumas coisas com ela, a gente foi se aproximando, ali do ciclo de amizade mesmo, sabe? Cara, um outro filtro que eu tinha era que eu queria alguém que fosse da mesma igreja que eu, né? Não que isso seja muito importante, mas eu queria isso, eu não queria ter que um domingo cultuar em Itaquera, no outro domingo cultuar em outra igreja, ou sei lá, meu pastor me ensina uma coisa, o pastor dela ensina outra. Então isso era uma coisa que eu queria, não queria buscar fora. Nada contra quem busca fora, né? Mas eu, particularmente, eu não queria buscar fora, eu queria alguém que estivesse ali dentro, estivesse nos cultos com a gente, estivesse indo comer alguma coisa com a gente. Então, eu queria alguém que fosse de casa, alguém que fosse ali de Itaquera Church. E aí, cara, a gente pensa no bom e Deus manda o melhor que ele tem, né, cara? E aí, noivei com ela, noivei com ela. Cara, que bacana. Vocês se conheceram na igreja? Fala um pouquinho, Kelvin. Como que vocês se conheceram? E aí eu quero tirar algumas dúvidas com você, mas acho que é legal aproveitar a toada, né? Você tá falando. Como que você e a Ludmilla se conheceram, Kelvin? Cara, a gente se conheceu na igreja, né, de Itaquera mesmo. Ela começou aí ali com, se não me engano, com a Carol Paladini, começou aí com a galera ali, começou a ir para os cultos, e aí foi fazendo amizade ali com a Isabelle, foi fazendo amizade com a galera mais próxima de mim ali, e aí a gente começou a dar uns rolês com a galera mesmo, sabe? Uma sala de oração, ou um almoço na casa de alguém, e aí as meninas já iam chamando ela, já iam envolvendo para envolver mesmo, sabe, com a igreja, envolver com esse ambiente cristão. E aí a gente foi percebendo um pouco um do outro ali, né, cara, sem interesse nenhum, a gente só vai reparando as pessoas, né? E aí a gente foi se conhecendo dessa forma, cara, foi criando esse vínculo de amizade, de admiração, né, pela vida cristã, pelos talentos, essa coisa toda. E aí, cara, em um certo dia a gente voltou conversando. E aí pronto, cara. E aí começou a ver que algumas ideias batiam, a ver que o que um não queria, o outro também não queria, o que um gostava, o outro também gostava. Aí foi criando essa química, né, que a gente vê entre os casais. Foi começando assim, cara. E aí foi legal, cara, porque vários dos nossos saídas assim entre os jovens era nesses ambientes de oração, assim, né? Vamos orar em tal lugar, vamos se unir em tal lugar e tal. E aí eu via que ela sempre estava, e aí, cara, isso para crente, ver uma mulher que gosta de oração é meio caminho andado, né? Nossa, cara, ó, eu me emocionei agora você falando, né, que ó, os nossos passeios envolvia muito oração. Cara, como seria, acho que assim, ó, deve ser um alívio para os pais. E eu tô falando isso porque eu sou pai. Quando você for pai, você talvez me entenda melhor.
quando você vê que os seus filhos estão caminhando com jovens que oram, com pessoas que estão buscando a Deus, como isso deve trazer um alívio. Eu fico imaginando sua mãe, poxa, vendo você, seus irmãos na igreja, porque, cara, a gente vive em um mundo tão caótico. E aí, quando a gente pensa em jovens, fala, não, meu filho sai com os jovens oram, são passeios, envolve oração. Cara, isso para mim, isso me toca, varão. Isso me deixa emocionado e esse é o meu desejo, que o Samuel cresça e conviva com esses jovens de oração, que viva essa frequência. Você falou, eu me emocionei aqui, porque isso de fato é libertador, isso mantém os nossos filhos nos bons caminhos e faz com que nós nos desenvolvamos enquanto cristãos. E olha que maravilha conhecer uma futura esposa dentro desse ambiente, cara. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Deus seja louvado. A Ludmila, quantos anos tem a Ludmila, Kelvin? Tem 21, fez 21. 21. Cara, olha que interessante, você mencionou assim a questão dos valores, que fosse da mesma igreja que você, e cara, eu namorei com a Dulce, eu era da igreja adventista do sétimo dia, e a Dulce da igreja de Itaquera, então essa parte delicada que você buscou evitar, esses conflitos que você buscou evitar, isso é de uma sabedoria tremenda, porque desgasta muito a relação. Pensa que aos sábados nós íamos para a igreja adventista, uma igreja tradicional, que você nem bate palma. Não sei como é que tá hoje, porque eu saí da igreja adventista no final de 2018. Eu tenho um carinho e um respeito enorme, eu amo os meus irmãos adventistas, mas é uma outra cultura, meu irmão. Lá você não bate palma, em algumas igrejas não tem instrumentos acústicos, isto é, bateria, guitarra, é só instrumentos clássicos. Tudo acontece por votação, tem comissão na igreja. E aí, no domingo, eu ia para a igreja de Itaquera. Eita. Só um pouquinho diferente, né? É só um pouquinho diferente. Então, nós quase nos divorciamos por 3 vezes, por causa de questões de igreja. E talvez se eu ou a Dulce, né, tivéssemos essa maturidade que você tem hoje, poxa, vamos buscar alguém de dentro, talvez nós não estaríamos casados, porque eram 2 mundos totalmente diferentes. O Senhor Deus reverte isso em bênçãos, em coisas boas. Hoje nós atuamos juntos, mas a Dulce e eu, Kelvin, começamos a trabalhar no mesmo ministério juntos em 2019. Eu já estava há 9 anos casado. Então, assim, foi uma guerra que durou um período e isso desgasta, cara. Então, assim, eu acho muito bacana quando você traz esse olhar, até para quem está te ouvindo. Ó, você que namora, meu amigo, você que é noivo, tenha certeza disso. Se você está com a sua namorada e a sua noiva de uma outra igreja, e quando nós falamos para cristãos, tem essa questão tradicional, pentecostal, isso existe, é um fato entre nós, no nosso meio, e tá tudo bem. Mas isso pode ser um baita de um problema. Pode ser um baita de um problema. Nós quase nos divorciamos por questões de sábado, dom de línguas, profecia, enfim, várias questões que não cabem aqui. E isso traz um problema. Nós sofremos muito, tanto eu como a minha esposa sofremos muito durante esse período. Então, eu acho muito prudente a sua escolha, sua sabedoria em relação... Não, eu quero alguém de dentro, porque eu vou evitar muitos problemas e vai mesmo, vai evitar mesmo. Uhum. Amém. Ó, o Kelvin, e como você e a Ludmila estão se preparando para casar? Eu não perguntei, há quanto tempo vocês estão juntos, Kelvin? Poxa, cara, aí você me coloca na saia justa. A gente se vai fazer, acho que 2 anos. Tem 1 e 8. 1 e 8. Ok. A Ludmila te perdoa se você, de repente, não lembrar exatamente. Faz parte. Ela é melhor com as datas que eu. E como vocês estão se preparando, meu irmão, para poder casar? Cara, tem algumas coisas que a gente está fazendo. Eu até trouxe. Tem um livro que a gente pegou para ler. Antes de dizer sim, é o nome do livro. Cara, isso aqui é sensacional, esse livro. Vini, é ótimo. Antes de dizer sim, é para noivo, né? Mas, cara, serve para quem casou agora, serve para quem começou a namorar agora, é ótimo. Eu comprei 2 disso daqui, porque a ideia é ler de forma simultânea. Então, ele tem algumas perguntas, cara. Não sei se dá para ver daí, mas ele tem algumas perguntas para fazer.
E aí a ideia do livro é os dois fazerem, né, lerem o capítulo, responderem as questões e depois se reunir e conversar sobre as respostas. Então, cara, é sensacional, gera muitas histórias. Mano, aqui fala sobre construção familiar, fala sobre a criação de filhos, fala sobre a vida financeira, fala sobre muita coisa. Tem pergunta aqui que eu tive que conversar com a minha mãe para saber a resposta, porque era coisas bem lá do começo. Então a gente pegou isso aqui para ler, cara, isso aqui rendeu altos papos, Vini, rendeu altos papos, cara. Se você, quem puder aí comprar, cara, antes de dizer sim, não é grande, tá? Não é um livro que você vai ficar 6 meses lendo, não é. E, cara, ele prende, é um livro que prende, sabe? Um livro que é interessante, que você lê um capítulo, você quer o outro, mas aí você tem que esperar a outra pessoa terminar de ler também. É esse livro aqui, cara, antes de dizer sim, eu super aconselho o pessoal a ler, tá? Comprar e ler, faz um bem enorme para o casal. Tem um outro livro também, eu trouxe, que eu queria trazer. Chama O Silêncio de Adão. Cara, esse aqui é livro que trata a masculinidade do cristão, trata o homem à luz da Bíblia. Então, ele vai falar sobre omissão, ele vai falar sobre qual que é a masculinidade errada à luz da Bíblia, qual que é a masculinidade correta à luz da Bíblia, trata essas coisas todas, e aí ele usa como referência a história de Adão ali com Eva, e fala sobre Adão ter sido omisso durante um período ali da conversa entre Eva e a serpente. E aí, cara, o livro todo vai sendo construído nessa questão, nessa linha de omissão, e de como isso influencia o homem hoje em dia, de como isso faz mal para os lares, para os relacionamentos, né? Não só para quem está casado, mas até para dentro de casa mesmo, com a sua mãe, com os seus irmãos, com seus amigos. Ser um homem omisso traz muitas consequências terríveis, né, cara? Então esse livro, cara, foi um dos livros que mais me mudaram nessa questão de masculinidade cristã. Então, isso aqui é um pouquinho maior, mas, cara, é mais um livro que prende muito. Então, super recomendo isso aqui também. São duas coisas que a gente pegou para fazer aí. O livro do Antes de Dizer Sim, que a gente leu junto, e O Silêncio de Adão. Ela pegou um livro para ler também, eu não lembro agora, mas ela estava lendo um livro sobre pureza também no relacionamento, porque a gente precisa disso, né? A gente sabe como isso ataca o jovem. Então, isso são algumas das formas que a gente tem se preparado. Tem umas pregações no YouTube também, tem umas pregações do Jesus Cop, né? Acho que é Douglas Gonçalves o nome do rapaz. Cara, sensacional as pregações dele também, em questão de noivado, de quem tá querendo noivar, absurdo. E uma outra forma que a gente tem se preparado também, cara, eu tenho um casal de amigos, eles são jovens e eles são bem ativos na igreja deles, assim, e eles têm um pastoreio muito bonito. Eles não estão à frente de igreja ainda, mas é nítido o pastoreio que eles têm, sabe? E aí eu sento com eles de vez em quando para conversar algumas coisas, falar de alguns problemas, de alguns receios, e é sempre muito abençoador poder sentar com eles e de conversar. Então, cara, essas são algumas das ferramentas que a gente tem encontrado aí para se preparar, cara. A leitura, os caras no YouTube falando, alguns que a gente confia, né? Não dá para ser todo mundo, não dá para parar em qualquer vídeo que fale sobre casamento, tem que ser uns caras que a gente confia, acredito nisso. E cara, tempo de qualidade com alguém que sabe mais que a gente. Isso é importante pra caramba também. Cara, você... esse Antes de Dizer Sim, eu já anotei aqui, eu não conhecia esse livro, eu vou comprar, Jamie Camp, né? Isso mesmo. E O Silêncio de Adão, eu tenho esse livro, eu já li uma vez e estou lendo novamente. Esse livro é maravilhoso, cara. Esse livro é maravilhoso e você sabe que o silêncio masculino é algo que eu mais vejo no setting terapêutico. Cara, isso é muito verdade. Né? Então, assim, é Larry Crabb, John Hudson e um outro autor. Inclusive, acho que um ou dois deles são terapeutas. Isso. Cara, isso é muito verdade. Nós, homens, temos uma tendência ao silêncio, a nos calarmos, ao afastamento,
uma tendência enorme. E, irmão, como é bom ver você se preparando para poder dar esse passo para o casamento. E, ó, eu vou te falar uma coisa. Como é bom esse espaço aqui, porque, cara, hoje em dia a sociedade pinta o homem como, cara, um monstro de 7 cabeças. Eu já ouvi mulheres, nós não precisamos de homens para viver. Cara, olha só como é bonito você ver, meu, tem um jovem ali em São Mateus, com 26 anos, que o cara tá se preparando para casar, orando, buscando uma esposa prudente, que toma conta das vestes, das vestimentas, que tá lendo, que tá acompanhando palavras no YouTube, que tá se aconselhando. Cara, quer um homem melhor que esse? Minha irmã, em nome de Jesus. Então, assim, olha como o discurso de hoje enfraquece a masculinidade. E se nós não trouxermos esse espaço para que líderes falem, no caso você, né, e você tem uma liderança muito forte na igreja de Itaquera, você sabe disso, tem muitos jovens que seguem você, ok? Então, tem jovens que, meu, vê você, cara, o Kelvin, ele é o meu líder. Cara, e eu arrisco a dizer que às vezes olham você assim, eu vou ouvir o Kelvin mais do que, de repente, outros pastores dentro da minha igreja. Isso acontece também. É por isso que é importante, cara, que você fale. Porque olha assim, meu, o Kelvin, meu, o cara tá lendo, tá buscando ouvir sermões, caminha com jovens que oram, buscou uma futura esposa prudente. Meu, isso é assim, ó, é o homem, a imagem e semelhança de Deus. Se a gente parar e buscar, a gente vai encontrar esses homens. O homem não tá perdido. O homem do século XXI não tá perdido. Há esperança para nós homens. Há esperança para as mulheres casarem com bons homens, constituírem famílias abençoadas. E te ouvindo falar, isso mostra para mim que de fato é possível. Eu louvo a Deus pela sua vida, primeiro porque nós somos cristãos, e como terapeuta, é muito bom ver que você, como homem, está dando esse passo de melhoria, de desenvolvimento. E, cara, isso para os seus filhos, para o seu lar, para a sua esposa, vai ser uma bênção, assim, inestimável. Não tem preço essa preparação que você e a Ludmilla estão fazendo. E talvez vocês só vão perceber mesmo quando vocês estiverem, assim, há 10 anos casados, com filhos que, nossa, meus pais vivem bem, um casamento abençoado. Aí você vai falar, puxa, realmente, o Vini falou isso 10 anos atrás, olha só, agora eu consigo perceber e faz sentido. É maravilhoso quando os cônjuges estão, de fato, buscando se desenvolver antes do casamento. Antes do casamento. Muito bom. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá. Quais são os seus maiores desafios, Kelvin? Você como homem, quais são os seus maiores ou os seus desafios no período do namoro, no período do noivado? Tem algum que você queira destacar, que você encara como um desafio? Pô, Vini, para mim no namoro é um desafio essa questão, essa outra questão. No noivado você já tá noivo, né? Enfim. Como que é isso para você? Cara, tem. Acho que até por ser um canal para jovem, né, que é bastante assistido, eu acho legal fazer isso aqui. Cara, uma tentação no namoro. Cara, isso é um dos maiores desafios, essa questão da tentação, essa questão de ter limites, saber quando parar, saber quando a carne está fraca. Cara, isso, Vini, é uma tentação que todo jovem enfrenta dentro do relacionamento, né? Que, cara, acho que até quem escolhe não beijar, né? Não ter contato, acredito que também sofra com tentação, porque a carne, cara, é terrível. Então, isso é um desafio, tá? Pro cristão, para mim, que estou vivendo isso, é um desafio, você saber quando parar, você saber até onde pode ir, a partir de onde é errado, a partir de onde você desagrada ao Senhor, a partir de onde você mancha a sua história. Isso é um desafio que, como jovem, eu não posso deixar de citar aqui, até porque eu sei que tem jovens assistindo aqui, então eu não quero dizer aqui que, cara, é muito tranquilo, é uma paz, a gente não tem vontade de nada. Não, cara, a gente tem. Eu não quero dizer isso porque eu sei que tem jovens cristãos que vão assistir, eu sei que esses jovens passam por tentação também, têm vontade de fazer as coisas e não pode, porque é um princípio cristão, deixar a relação sexual para o casamento, evitar alguns contatos. Eu sei como é desafiador,
Então, cara, eu quero dizer para essas pessoas que eles não são ETs, eles não estão sozinhos nessa luta, e dizer também que não é impossível, não é impossível. Eu converso, né, no meu trabalho sobre o meu relacionamento, algumas coisas, e aí eles perguntam, né, sobre essa questão sexual, essa questão da relação, e aí eu conversando com eles, eles ficam abismados, assim, porque eles falam, pô, você é jovem, como que você não faz essas coisas? Como que você não isso? Como que você não aquilo? Como que é possível? Cara, é, Deus dá força, né? Deus dá força, cara. Então, é um desafio que é para todos, é para todos. Quem está enfrentando isso não é pior nem melhor que ninguém. Na verdade, é uma luta que a gente tem que travar, né? Tanto que Paulo até dá conselho sobre isso, né? Meu, vai casar, não sei o quê, não aguenta casa. Porque é um desafio mesmo que não é da nossa sociedade, vem de longa data. Então, cara, eu vi alguém falando uma vez, cara, que a tentação em si, ela não é o pecado, né? O pecado é você ceder à tentação. Então, eu já conversei com pessoas, Vini, que eles se sentiam sujos por se sentir tentado, sabe? Então, cara, como assim, mano? Então, para esses jovens que se sentem sujos porque estão com vontade e tal, cara, busca em Deus, meu. Busca em Deus, busca na palavra, se fortalecer, se, se envolve de pessoas que têm uma fé cristã firme, que vão ser incisivas, e se verem que você está errando, vão te corrigir, que a gente precisa disso, a carne é fraca, então a tentação com certeza é um dos desafios, Vini, com certeza, como jovem é um dos desafios, e aí se a gente não tiver muito claro quais são os nossos princípios, quais são os nossos objetivos no Senhor, cara, a gente cai, então, porque o pessoal fala, né, no meu serviço principalmente, né, cara, mas por que vocês não fazem as coisas, né? E, cara, é só não falar para ninguém, não sei o que, ninguém precisa saber, mas, cara, Deus sabe, né? Deus sabe. Então, querendo ou não, a gente acaba caindo nessa questão da omissão, né, cara? Porque a gente não quer que as pessoas saibam das coisas que a gente faz, né? E aí já entra no que a gente comentou sobre o livro do Silêncio de Adão, né? Sobre esse pecado de omissão. Então, cara, eu penso o seguinte, Vini. A gente tem construído uma história linda no Senhor, cara, de ministério, de servir, de ganhar vidas. Não compensa você manchar toda uma história, ou daqui a uns anos você ter que contar que você caiu, que você fez várias coisas erradas, por um momento, meu. Quanto tempo dura isso aí, cara? Dura, meu, minutos. Então assim, cara, é muita falta de sabedoria, cara. É só questão de pensar mesmo, entendeu? É só questão de pensar. Vou trocar uma construção de anos por um momento, sabe? Aí eu ter que reconstruir tudo de novo. E aí, se você for sincero com a liderança, você vai contar para a liderança o que você fez. E aí eles vão ter que te tirar do seu ministério. E aí tem toda uma caminhada, tudo de novo, para você chegar lá. Então, cara, anos de construção, a gente mancha com uma coisa que dura pouco tempo, sabe? Então, colocando na balança, cara, não compensa. E é claro que é muito mais fácil falar do que fazer, né? Mas acho que é por isso que é importante ter claro, né, quais são os nossos princípios, quais são os nossos porquês de estar servindo ao Senhor, de estar com essa pessoa. E é legal que a pessoa tenha o mesmo temor que a gente, porque no dia que a gente estiver mais para lá, para cá, a pessoa vai segurar. Então, esse é um dos desafios que a gente tem enfrentado, cara. Como jovem, acredito que seja importante pontuar isso, tá? A questão da tentação e dizer que é possível sim, cara. Você não fazer as coisas erradas e chegar de consciência limpa no casamento. Acho que é isso. Cara, é muito bom assim, ó. Isso é uma realidade. Filhos, vocês serão tentados quando vocês estiverem namorando. Aí não tem,
Não tem como não ser. É carne, né? Deus colocou essa vontade sexual até para que nós multipliquemos, povoemos a terra, mas Deus colocou os limites dentro do casamento. Dentro do casamento, assim, a gente vai se sentir tentado. Cara, você falou um negócio, a questão da a tentação, né? Às vezes dura alguns minutos, e de fato é alguns minutos, ó, e eu vou te falar algo. Eu conheci um rapaz, ó, um jovem, tá? Um jovem, que namorava, vivia super bem com a namorada, Kelvin. Olha só, uma noite ele brigou com a namorada. E ele saiu com uma amiga. E uma única noite ele teve relação sexual com a amiga. Uma única noite ele engravidou a amiga. Uma única noite, cara. Alguns minutos de relação sexual extra, namoro, sabe ali? Brigou com a namorada. Não, eu tô bravo com essa menina, que não sei o quê. E aí encontrou na amiga um consolo. E uma única noite ele engravidou. Veja, cara, que realmente é assim, ó. É um momento curto, mas que vai impactar a vida inteira. Pensa, essa criança nasceu em uma família onde os pais nem namoravam, nem queriam estar juntos para sempre. Né? Assim, ó, é um momento tão rápido, mas tem um peso enorme. Isso que você trouxe é realmente para nos conscientizar esses jovens. Isso acontece. Amém. Ô, Vini, ainda sobre essa pergunta, tem mais uma coisa, né? Que eu entendo como desafio. Outro desafio que eu encaro, cara, é a questão da relevância para ela, né? Eu não quero ser só o cara que leva para sair ou que almoça na casa dos pais no domingo. Eu quero ser um cara relevante para ela, sabe? Que faz alguma coisa que incentive o crescimento dela, que seja referência para ela em alguma coisa, seja em oração, seja em serviço, seja em leitura bíblica, seja em caráter, seja em cuidado, né? Eu quero ser referência para ela, sabe, em algumas coisas. Eu quero que ela, quando buscar referência em algum assunto, que eu seja uma das referências para ela, sabe? Pelo menos em algumas coisas. Então, para mim, isso eu tenho como desafio ser relevante. Eu não quero ser só o namorado ou o noivo que ela gosta. Eu quero apontar um caminho para ela também, sabe? A gente vê isso em questão de ministério, né? Em questão geracional, de não, vamos construir um lugar para o Senhor, né? Eu sou ali da adoração. Não, vamos mostrar um caminho de adoração verdadeira, adoração bíblica, tal. Aí tem toda essa questão de apontar um caminho seguro, um caminho verdadeiro para a geração. Eu trago isso para o meu relacionamento também. Eu quero que ela encontre em mim alguém que vai apontar um caminho seguro para ela, alguém que vai dar uma direção, alguém que vai estar fazendo certo, sabe? Então isso para mim eu tenho como desafio, cara, ser relevante para minha companheira de alguma forma, cara. Isso eu tenho muito forte dentro de mim. Ô, Kelvin, e como o seu relacionamento tem te ajudado a crescer como um homem? Existe algo que você queira trazer sobre esse assunto? Tem. Cara, isso é uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas e até com ela mesmo, tenho conversado sobre isso. Eu nunca casei, né? Nunca casei, eu nunca fui noivo. Então eu nunca entrei nesse lugar, né, cara, de ser o noivo, ou de ser o marido. Então eu sempre fui filho, né? Sempre fui filho, até morando só eu e a minha mãe, eu sustentando a casa, pagando tudo, mas uma coisa é você ter sua mãe em casa, outra coisa é você ter uma esposa, né? Então, cara, um dos meus desafios tem sido essa transição, cara, pegar a minha mente desse lugar de filho e levar para um lugar de esposo. Vini, isso tem sido uma das maiores crises da minha cabeça nesses últimos meses de noivado, porque eu não quero que a minha noiva chegue em casa depois de casado e encontre o filho da minha mãe, tá entendendo? Eu não quero, cara, não quero. Eu quero que ela encontre o marido,
quero que ela encontre o esposo dela. Então, isso é uma coisa que tem me feito pensar muito, tem me feito sentar com algumas pessoas para conversar, para desabafar e falar, cara, como é que faz? Como é que entra nesse lugar? Porque essa questão de pagar conta, fazer despesa, beleza, isso aí já foi, mas eu acredito que não seja só isso, né? A função do esposo, cara, pagar as contas, né? A gente já entende que não é isso. Então, como ser um noivo, como ser um esposo que ela vai gostar de ter em casa. Então, isso é uma coisa que com certeza tem me chacoalhado. E eu nunca passei por isso, né? Nunca precisei pensar nisso, né? Então, com certeza, esse amadurecimento, essa transição é uma coisa que o meu relacionamento tem provocado em mim, né? É uma estação de muita prensa, de muito aperto, de muito momento de oração, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda. Então, isso tem sido uma coisa que meu relacionamento com certeza tem me feito crescer, cara. Tem sido essa questão da transição. Tem me pego bastante, Vini. Sim, é uma transição mental, né? Pelo que você falou, né? Passar a pensar, não mais só como filho, agora eu preciso começar a pensar como esposo também. Sim, Preciso começar. claro que tem coisas que só a prática vai deixar a gente aprender, né? Tem coisas que são no dia a dia, mas o que der para aprender antes dela chegar aqui em casa, em definitivo, cara, eu quero aprender, eu acho interessante aprender. Que assim eu acredito que vai evitar alguns problemas, né? Alguns desencontros, algumas dores de cabeça. Que eu consegui transicionar para esse lugar antes de até assinar os papéis ali no cartório. Eu quero fazer porque eu tenho certeza que isso vai promover uma paz que a falta desse amadurecimento provocaria vários problemas, né? Cara, e a falta desse amadurecimento provoca inúmeros problemas. Eu já ouvi mulheres falando, eu tenho 3 filhos, os 2 que nós temos e o meu outro que é o meu marido. Pensa, a esposa fala isso do marido? E, de fato, esse marido acaba realmente se comportando como filho, aí a esposa se comporta como mãe, a família fica naquela desordem. Então, quanto antes o homem se preocupa nessas coisas, mesmo antes de casar, isso é um ótimo sinal. Cara, você sabe que na cultura judaica, com 13 anos, aquele jovem já é considerado adulto. É o bar mitzvah, né? Que eles dizem, né? Bar mitzvah. Aquele jovem, aquele garoto de 13 anos, ele passa a ser considerado como um homem maduro ali no meio da comunidade judaica, com 13 anos. Ou seja, com 23, 22, espera-se que realmente esse homem judeu tenha uma cabeça boa para casar. E acredito que a fase da preparação envolve essa busca que você faz, de leitura, de aconselhamento, de informações. Se a gente deixa a vida tão somente nos levar, a gente não se desenvolve, cara. Então é importante que seja intencional essa transição mental, né? Ela não vai acontecer assim naturalmente, de qualquer jeito. Talvez aconteça a trancos e barrancos, a custo de muitas dores, mas se o homem se preocupa em intencionalmente fazer essa transição, ou tentar, na medida do possível, transicionar antes, isso é bem melhor para a esposa. O começo da relação fica bem melhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Ô, Kelvin, e o que você espera do seu casamento, varão? Quando você ali, ó, tô casado com a Ludmilla, o que você consegue ver na sua mente? O que você espera aí? Cara, acho que a primeira coisa que eu espero do casamento acho que é um lar, né? Acho que é um lar. Acredito que uma coisa é você ter uma casa, a outra coisa é você ter um lar, né? Então eu espero um lar. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo a gente já viveram isso, né? De ter uma casa e não um lar. Você tem qualquer coisa menos um lar para voltar. Eu mesmo já tive isso em alguns momentos de sair, fazer o que eu tenho para fazer e não ter a menor vontade de voltar para casa porque não é um ambiente agradável, não é um ambiente que eu queira estar. Então, uma coisa que eu espero do meu casamento é um lar. A minha preparação é para isso também, é para propor para a Lud
um lar, e não só uma casa onde ela vai chegar e vai me ajudar a fazer as coisas e, sei lá, vai dormir para trabalhar no outro dia. Não, eu quero que tenha qualidade, né? Então, isso é uma das coisas que eu espero do casamento. E acredito que outra coisa é ser esse lugar de referência, né? De cuidado. Uma coisa que eu admiro na Lud é que ela é muito hospitaleira, cara. Muito. Se a pessoa chega na casa dela, cara, pode não ser nem convidado dela, ela vai sentar no sofá e ela vai ficar lá e vai conversar e vai dar risada. E mesmo se ela não tiver com a menor vontade de fazer isso, ela vai ficar lá e vai fazer sala com a pessoa e vai dar uma risada e vai puxar um assunto. Porque é dela, isso eu admiro muito nela. Então, eu não vejo a hora, na verdade, de viver isso dentro de casa. Porque, como eu disse, até hoje eu tinha morado sempre com a minha família, né? Eu tô há alguns meses morando só. E é diferente, né, cara? Você tá com a sua família aqui, né? Pai, mãe, irmãos. Porque cada um tem o seu espaço, né? Cada um tem as suas regrinhas ali particulares. Então, é, não é a mesma coisa você trazer uma pessoa para casa para dar um cuidado, para dar uma atenção, porque, querendo ou não, você tem que respeitar o espaço das pessoas ali, né? Eu tinha que respeitar o espaço da minha mãe, essa coisa toda, tinha que envolver ela nas conversas, o que era maravilhoso, mas acredito que no casamento, que vai ser eu e a Lud ali, a gente vai conseguir ser mais intencional, né? Eu acho que essa é a palavra. É um ambiente que seja intencional para o cuidado de algumas pessoas, para o tratamento de algumas pessoas. Acredito que o casal cristão ele tem esse poder, né, dado pelo Senhor, que é de cuidar através desse ambiente. Então isso é uma coisa que eu espero também do casamento, cara. Não vejo a hora de ser hospitaleiro junto com a minha noiva, cara. Não vejo a hora. Cara, que legal. Vocês casam, a data do casamento de vocês casam quando? Vai ser dia 16 agora. Dia 16 de dezembro vocês vão casar. Que beleza, hein? Tá quase lá. Eita, tá chegando, tá chegando. Ô, Kelvin, para nós encerrarmos, Já? como... Cara, como passou rápido, né? Cara, como que você orienta aquele jovem homem que, assim como você, está se preparando para casar? Qual o seu recado aí que você dá para esses varões que estão almejando a vida conjugal? Tá. Cara, para quem tá noivo, cara, transiciona, varão, transiciona. Começa a analisar sua conduta e ver o que é que não cabe no casamento, cara. Ver o que tem em você que é você filho e não você esposo, porque os seus hábitos, as suas mentalidades de filho, elas não cabem dentro do casamento, né? O casamento não comporta essas coisas, não suporta. E, cara, aí a gente vai ter que colocar a esposa em um lugar de compreensão, em um lugar de resiliência, porque ela vai ter que aguentar você transicionando, porque você não quis adiantar algumas coisas. Então, para quem vai casar, transiciona, vê qual que é a sua postura, vê qual que é a postura de esposo que você vai ter que ter e, cara, vai acessando esse lugar, conversa com sua mãe, fala para ela deixar a sua roupa que você lava, sei lá, lava um banheiro, alguma coisa, entendeu? Pega o dinheiro da despesa e vai fazer, vai no açougue, cara, essas coisinhas para sua cabeça ir acessando esse lugar, entendeu? Necessário, cara, até conversa com sua mãe para não arrumar sua cama toda vez, porque você precisa aprender. Entendeu, cara? Essas coisas, a questão da transição é extremamente importante. Estou morando sozinho, então a casa não faz nada, né, cara? Antes de eu chegar em casa, a louça estava lavada, a mistura estava fritando, o arroz estava quente. Cara, hoje não, hoje eu chego, se eu não fizer nada, umas 11 horas da noite eu tenho que pôr comida no fogo, porque senão eu não levo marmita no outro dia. Então isso é uma coisa que puxa muito, você se colocar nesse lugar de transicionar, você subir para esse lugar. Acho que uma outra coisa é aconselhamento, cara. Senta com alguém de forma intencional, entendeu? Não deixa
Não deixa a vida te levar para esses lugares. Manda mensagem para alguém que você confia. Fala, cara, eu vou casar, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? Qual foi essa dificuldade? O que você percebeu que deveria ter acontecido antes? E vai tentando adiantar alguns problemas, cara. Vai tentando adiantar. Isso no noivado tem me ajudado bastante. Essa questão da conversa e a questão da transição. E para quem tá namorando, cara, pensa direito. Pensa direito, vê se é isso mesmo. Porque eu vi que um dos vídeos que você gravou, Vini, você disse que o namoro ele é feito para terminar mesmo, né? O casamento não, mas o namoro é uma fase para isso mesmo. Então, cara, eu concordo demais com isso. Então, vê se é isso mesmo. Para quem está namorando, vê se é isso mesmo. Vê se você quer casar com essa pessoa mesmo. Vê se os valores dela é uma coisa que você admira, ou se você quer outra coisa para sua vida, porque tá tudo bem também. É sempre triste quando um namoro termina, mas, cara, é melhor um namoro terminado que você ser infeliz no casamento o resto da sua vida porque você não escolheu direito, ou porque você viu que não era isso, mas não teve coragem para terminar, sabe? Você não soube ser incisivo com a sua namorada e dizer, cara, a gente precisa melhorar, ou a gente precisa terminar porque eu não quero. Entendeu? Então acho que é isso. Para quem tá namorando, acho que é isso, meu. É fase de ser extremamente crítico, extremamente pontual com algumas coisas, porque se entrar no noivado, cara, você já tá levantando a bandeira de, cara, eu quero casar com ela, eu vou me preparar, eu vou marcar data. Então, cara, o que tiver de dúvida para sanar, sana no namoro, mano. Sana no namoro. Não deixa o tempo passar, não, porque é águas que não voltam, né? São águas que não voltam. E acho que é isso, Negão. Acho que é isso. Cara, isso aí, transiciona, vê o que não cabe no casamento, conversa com as pessoas, né, que vão poder te orientar e pensa direito. Kelvin, cara, obrigado. Esse bate-papo foi enriquecedor, foi abençoador, foi esclarecedor demais, abriu a minha mente e eu louvo a Deus, cara, por poder ver que você tem essa mentalidade, sabe? E como a igreja ganha quando nós temos jovens líderes que têm essa mentalidade, porque você está alcançando uma geração que talvez nem eu mais alcance, os nossos pastores. Então, que esses jovens te ouçam. Cara, espalhe esse podcast aí, você que está nos ouvindo, compartilha mesmo, porque talvez muito mais do que nunca os jovens precisam ouvir o que nós estamos conversando aqui. Vivemos em tempos difíceis, onde a promiscuidade nunca esteve tão assim presente até dentro da igreja, ok? Até dentro da igreja. O amor está líquido, ou seja, né, o que é santidade, esse termo está enfraquecendo cada vez mais, casamento está enfraquecendo cada vez mais, o que é estar casado, esse conceito de aliança. Então, você que nos ouviu aí, você que ouviu o Kelvin, e é esse homem abençoado, cara, você vai ser um ótimo esposo, varão, em nome de Jesus aqui, pela sua mentalidade, a forma com que você pensa, como você tem procurado se preparar. Louvado seja Deus pela sua vida. Quero conhecer a Ludmila, não conheci a Ludmila ainda, apesar de congregarmos na mesma igreja. Vai ser um prazer conversar com vocês. E, cara, obrigado mais uma vez, viu, Kelvin? Deus te abençoe. Amém, Vini. Obrigado pela conversa. Muito, muito bom, é sempre muito saudável estar com você. E que essa conversa chegue aos ouvidos de quem precisa, né, cara? É isso, oro por isso também. E é isso, cara. Agradeço pela honra aí e até a próxima. Em nome de Jesus, e esse foi o podcast Noivos Potentes. Eu te vejo no próximo vídeo.